Olá! Sempre que eu falo olá, eu me lembro do Elder White. Olá, meu nome é Elder White. Tudo bem, Flávio Ked? Então, estamos dentro da série Mulheres Possíveis, a série criada pela Carla Paz Leme, comigo. A gente sempre traz temas pertinentes à quarentena, à pandemia, ao antes, ao durante e até o depois, quem sabe, né? Até esse exercício de futurologia um pouco que nos cabe. Mas o tema de hoje é particularmente um tema sobre o qual posso falar com uma certa propriedade. Aliás, não só eu, né? Tem bastante gente passando pela mesma situação. E até por isso eu achei que seria interessante trazer o assunto para essa live. Queria aproveitar a oportunidade, já que eu tenho lugar de fala, para tratar de um tema não muito confortável, que é a tal da herpes zoster. Eu a conheci agora, esses dias, durante a quarentena. Tive o desprazer de saber o que era, com um pouco mais de detalhes. E percebi que muita gente com quem eu comentava dizia assim: ah, eu conheço alguém que teve, ah, eu já tive, eu soube de alguém, ah, minha tia, meu tio, tive quando jovem, enfim. Alguém conhecia algum episódio, mas ninguém sabe direito do que se trata. Quando você começa a falar, as pessoas falam assim: ah, herpes, aquele negocinho que dá no canto da boca? Sei, isso é nervoso, hein? Aí eu falo: não, não tem nada de feridinha, canto da boca, não. Isso é outra história. Enfim, é uma coisa muito complicada. Para a gente não falar bobagem, eu achei que a melhor pessoa para tratar disso não seria outra senão a dermatologista, por acaso, que me atendeu quando eu precisei de ajuda. E eu, por isso, convidei a doutora Astrid para bater um papo comigo sobre esse tema maldito que é a herpes zoster. E daí a gente quebra ele, mata ele na informação. Astrid, está me ouvindo bem? E para mim a Astrid travou. Será que foi só para mim? Bom, estou aguardando a doutora conexão aqui. Ah, não, ela saiu. Vamos ver. Vai entrar de volta. Vamos ver se agora vai. Porque tinha dado um bug na conexão. Agora ela entra. Oi, boa noite, Juliana. Tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre herpes zoster. Oi, Oi, doutora Astrid. boa noite. Consegui entrar. Estava apanhando aqui um pouquinho, mas deu certo. Deu certo. Tudo bem? Tudo jóia. E você, Selma? Como que você está? Você está bem? A gente deixa para depois. Ok, ok. Agora vamos destrinchar essa história de herpes zoster. Eu estava, antes de você entrar, comentando que a maioria das pessoas com quem eu comentei, alguns diziam que conheciam alguém ou que já tinham tido um episódio assim, e outros, a grande maioria, dizia: ah, é aquela feridinha, né, que dá no canto da boca. Aí eu falava: não, não, não tem feridinha nenhuma, é outra história. Mas é porque o nome é igual, né? É Isso herpes. é uma confusão que as pessoas fazem com muita frequência. Os dois chamam herpes, mas são dois vírus completamente diferentes. Esse Então, da vamos feridinha na começar boca, do começo, né? Vamos começar explicando certo. exatamente o que é, por favor? Então, vamos lá. Herpes zoster, especificamente o zoster, é uma virose, quer dizer, é uma doença provocada por um vírus, que é o mesmo vírus que provoca a varicela, ou catapora, e que se chama vírus varicela zoster, porque ele causa as duas doenças.
Na verdade, o que se diz é que o herpes zoster é uma reativação do vírus da varicela. Ou seja, as pessoas têm a varicela geralmente na infância, né, a catapora, muito comum ainda hoje, apesar de existir vacina. E no futuro, geralmente na idade após os 50 anos, esse vírus pode se reativar e aí ele já não vai se apresentar como a catapora. Ele vai apresentar lesões que parecem com a catapora, mas que ficam agrupados numa parte só do corpo, que a gente chama dermátomo, que é aquela parte da pele inervada por um nervo específico. É muito comum na região do tórax, né? E o pessoal antigamente chamava cobreiro. Cobreiro, ainda hoje é muita verdade. gente chama de cobreiro, né? É. E tinham algumas ideias equivocadas que as pessoas falavam: ele dá de um lado só do corpo, se fechar os dois lados a pessoa vai morrer. Isso não tem nada a ver, né? Isso eram crenças que se tinham. Mas Na verdade, ele importante comete mesmo só uma parte do uma corpo, parte pela do corpo. parte superior, que não necessariamente bate com a inferior. Isso tem fundamento, não? Isso. Veja bem, ele segue. Na verdade, a gente fala que é uma reativação, por quê? Esse vírus estava onde? Ele pode ficar escondidinho numa parte do sistema nervoso da gente, que chamam gânglios nervosos, que ficam ali perto da coluna, na medula espinhal, né? E dali esse vírus, por uma condição de diminuição de imunidade da pessoa, ele volta a se multiplicar. Ele pode ficar ali a vida inteira e nunca causar nada. Mas ele Mas se eu tivesse achado esse vírus a Oh, tempo. gente! E uma coisa Puxa. importante, Thelma, as pessoas às vezes fazem. Você vê, isso me aconteceu um dia desse, agora, durante a pandemia. Uma pessoa me ligou muito apavorada, porque falaram para ela que ela estava com herpes, e ela botou a culpa no namorado. Falou: herpes é de transmissão sexual, foi o namorado, vou brigar, vou terminar com ele, vou bater nele. E não tem nada a ver, gente. Isso é herpes simples. É aquele que dá feridinha, que pode ser na boca, pode ser na área genital. Então, quando eu expliquei isso para ela, ela absolveu o namorado dessa culpa, né, que não tinha nada a ver. Herpes zoster não tem nada a ver com transmissão sexual. É como eu estou dizendo, é a reativação do vírus da catapora que a gente teve geralmente lá na infância. Às vezes a pessoa nem lembra de ter tido. Pode ter tido uma forma muito leve, né? Mas mesmo assim pode Isso acontecer. também tem graduações da herpes zoster. Pode ser mais leve ou pode ser mais brava, é isso? Mas isso tem muito a ver com a capacidade de defesa de quem está adoecendo, né? De quem está tendo herpes. Então, se você está com a sua imunidade ótima, maravilhosa, 100%, você nem vai ter. Se ela está quase boa, você pode ter uma forma branda que resolve rápido, sem tanta dor. Se a sua imunidade não está tão bem, isso pode se tornar um quadro mais arrastado, mais demorado para cicatrizar, com muito sintoma de dor. E algumas pessoas vão desenvolver uma complicação bem chatinha, que a gente chama de neuralgia pós-herpética. Ou seja, o que o herpes causa na pele desaparece, mas a dor não desaparece. Essa dor é causada... fantasma? Ela é da família, vamos dizer assim, da dor fantasma. É um tipo de dor que chama dor neuropática. A dor neuropática vem de uma lesão de um nervo e que, ao cicatrizar, esse nervo seria como uma cicatriz, ele não para de doer, apesar de já ter cicatrizado. Então, quando a pessoa amputa um braço, por exemplo, sofreu um acidente automobilístico, precisou amputar, todos os nervos que passavam ali no braço, eles foram seccionados, foram cortados. Ao cicatrizar, eles podem deixar essa sensação de dor, que é a dor fantasma.
Na herpes zoster é parecido. Você tem uma inflamação no nervo, aquilo que você vê na pele está acontecendo lá dentro do nervo também. Quando cicatriza, pode ficar essa dor meses ou às vezes anos depois, como uma sequela da herpes zoster, que é essa neuralgia pós-herpética. É um tipo de dor específica que pode dar por causa de virose, de traumatismo, de doenças neurológicas mesmo, né? Agora, por exemplo, eu, assim como a Cláudia, que está acompanhando com a gente, que também é locutora, trabalha na mesma rádio que eu, também teve crise de herpes zoster. Eu até queria conversar com ela antes, mas vou conversar com ela depois do nosso papo. Ok. Conosco aconteceu a crise agora durante a pandemia. Vão haver outras crises? Vai acontecer novamente isso? Porque, assim, Não. eu sinceramente tive dificuldade para identificar o que seria aquilo. Eu achei que era um mau jeito ao dormir, acordei com dor, mas dormi de mau jeito, e depois vi as pintinhas no meu braço, falei, peguei uma alergia de contato qualquer, mexi em alguma coisa que me deu alergia. Nunca podia associar isso a herpes zoster, até porque eu tinha aquela imagem do cobreiro, normalmente aqui na lateral do tórax. Para mim era uma coisa assim, meio que localizada ali, né? Enfim, dessa vez eu já em mim foi no braço direito, com a Claudinha foi no trigêmeo, se não me engano, enfim, lugares que eu sequer imaginava. Aliás, conhecia muito pouco da tal da herpes zoster. Mas isso pode acontecer novamente, essa crise, como nos acometeu agora, ela pode voltar? Não é comum, Selma, não é comum não, mas em torno de 2% das pessoas que apresentam um episódio de herpes zoster podem ter um segundo episódio. Quer dizer, é uma quantidade pequena, mas não é impossível não, tá? Em torno de 2% das pessoas podem ter um segundo episódio. E Doutora, geralmente... do jeito que eu sou sortuda, eu acho que eu tô... não fala isso. Olha. É importante, Selma, você cuidar agora de dar um upgrade, vamos dizer assim, na sua imunidade, para evitar que isso aconteça, né? Isso tem a ver com gerenciamento de estresse, com boa alimentação, com sono tranquilo. E a gente está vivendo uma época que não facilita muito essas coisas, né? A gente está vivendo sob um estresse muito intenso, né? Então você precisa ter formas de lidar com isso, ter um espaçozinho de lazer, seja ele qual for. Atividade física é uma coisa que estimula também, melhora a imunidade. Ter um cuidado todo especial com a alimentação, porque assim, a gente está vivendo uma situação fora do comum. E talvez por isso a gente esteja vendo, eu tenho conversado com outros médicos, está sendo observado, tem publicações já sobre isso, um aumento na incidência de casos de herpes zoster durante a pandemia, seja como uma complicação de pessoas que tiveram Covid, sejam casos isolados que provavelmente estão relacionados com o estresse, né? Então, a gente precisa se cuidar de uma maneira mais caprichada, vamos dizer assim, durante esse período da pandemia, para evitar esse tipo de coisa. São as doenças oportunistas, né? São as doenças que se aproveitam de qualquer coisa que diminua a sua imunidade para manifestar. Então, aí eu tenho uma pergunta. A pouca cobertura vacinal que a gente tem observado nos últimos anos tem coisa a ver com isso, com essa maior incidência de zoster? Tem e não tem, Selma, porque como que é isso? Na nossa época, quando nós éramos crianças, ainda não existia uma vacina contra varicela. Então, nós não tivemos a oportunidade de tomar essa vacina na infância. Hoje em dia, é uma vacina disponível no SUS, a gente vem lutando aí para manter as coberturas altas, porque se todas as crianças forem imunizadas contra a varicela na infância, quando ficarem adultas não vão ter zoster.
Só que Exatamente. ainda nós convivemos com uma quantidade grande de pessoas que não tiveram acesso à vacina na infância, como no nosso caso, porque realmente não existia vacina. Mas existe Ela já, existe há quantos anos, mais ou menos, disponível na rede olha, pública? ela não é recente, não. Isso tem mais de 10 anos. Não sei te Ah, tá. dizer agora com certeza, mas não é uma coisa muito recente, não. Ah, Mas o tá. que existe e é mais recente e não está na rede pública ainda é uma vacina específica contra os zoster, que é aplicada para pessoas a partir dos 60 anos, mas não é disponível pelo SUS ainda. É só Opa, na mas rede qualquer privada. pessoa pode tomar? Acima de 60 anos, sim. É preciso ver, como qualquer vacina, situações específicas de imunodeficiência. Por exemplo, se eu estou fazendo um tratamento para um câncer, eu estou numa quimioterapia, eu não vou poder tomar essa vacina agora. Eu vou ter que Entendi. terminar esse tratamento, recuperar minha imunidade para tomar. Eu tenho alguma doença muito debilitante, talvez eu não possa tomar por alguma condição minha. Mas qualquer pessoa a partir dos 60 anos que não tenha essas contraindicações, ela pode tomar sim. Você Entendi. tem esse Não- detalhe de não estar disponível ainda pelo SUS. Né? Seria uma indicação para mim, por exemplo, uma pessoa que já teve uma crise, essa vacina seria uma boa indicação para mim? Selma, a gente fica pensando, eu poderia tomar sim, mas é uma coisa que você tem 2% de chance de apresentar. Eu, no teu lugar, eu arriscaria nas 98% de chance de não repetir, né? Mas se você disser, não, eu não quero arriscar esses 2%, sim, você poderia tomar. Agora, se por acaso, vamos supor que sobre de brinde essa tal neuropatia que você falou, Neuralgia, pós-herpética. neuralgia, pois é. Num caso desse, tomar a vacina vai causar algum efeito nisso? Não. Não, não vai. Porque, como eu te falei, isso é uma consequência da inflamação que aquele nervo sofreu. Já aconteceu. Então, nada que se refira a eliminar o contato com o vírus, não adianta os antivirais, não adianta a vacina, porque o dano que o vírus poderia fazer já foi feito. Uma E a vez que a vida pessoa útil dele, desenvolve, se pode falar em vida útil de vírus, é tipo uma semana, é isso? é em torno disso, é o tempo que leva. Veja bem, quando a gente começa a apresentar as lesões na pele, geralmente a dor chegou alguns dias, a dor para depois vir a lesão da pele, na maioria dos casos, como aconteceu com você. Então, essa dor, ela já é o efeito da agressão do vírus sobre o nervo. Então, do momento que começa a dor até esse vírus ser neutralizado pelo próprio corpo e as lesões começarem a desaparecer, é o tempo em que adiantaria você fazer o tratamento. E quanto Entendi. mais precoce esse tratamento, melhor. Se você começa o tratamento no 5º dia de doença, a melhora é muito pouco, você já ia melhorar mesmo. O ideal é que se comece o tratamento nos primeiros 2 dias, senão não funciona tão bem, entendeu? Bom, para quem não conhece, herpes zoster é uma coisa que dói pra caramba e eu resolvi chamar de catapora dos velhos, porque na verdade é um desgraçado de um vírus que a gente alimenta, dá casa, comida, roupa lavada e um belo dia baixa uma Maria de Fátima nele e ele se volta contra a gente, não é isso? É isso mesmo. E não Você tem o que resumiu fazer. bem a situação. Na verdade, não é bem que não tenha o que fazer. Né? Você tem esses medicamentos antivirais que diminuem o tempo de evolução da doença se você conseguir começar nesses primeiros 2 dias. Né? Não, mas o que eu digo é assim, você não consegue prever que isso vai acontecer sim, realmente não. e Não e consegue. não há prevenção para isso.
né? É A não verdade. ser a vacina, mas quando a gente já está velho, já teve catapora, o vírus já está aqui dentro. Já Se ele está vai ali. acordar ou não, é da loteria da vida, pelo que eu entendi. Isso. Essa vacina que se faz no idoso é uma tentativa, vamos dizer assim, de estimular a imunidade desse idoso, especificamente contra esse vírus da varicela zoster, para que ele não reative nunca, né? Bom, Mas vou tirar Desculpa. não, pode falar, não, tudo bem, já Eu vou continuar perguntando, tirando as dúvidas assim que eu tudo imagino. bem. O que eu puder Quem responder, não fica à vontade. conhece, né, como eu não conhecia muito ele, né? Já chegou assim na maior intimidade, mas eu também não conhecia, então não sei. Eu lembro de ouvir falar quando a criança tem catapora que para não coçar e que quando começam as marquinhas na pele a secar é a época de pior contágio. Eu queria saber se para herpes zoster funciona igual. Olha, na verdade, não é bem assim. Inclusive, para a catapora, não é no momento em que ela está secando que ela é mais contagiosa, não. Ela, a partir do momento que aparecem as lesões de pele, ela já está contagiando e bastante. A catapora é de contágio muito fácil, né? Já o herpes zoster não é tão contagioso assim. Até porque você não tem uma circulação viral tão grande como você tem na catapora. Então, por exemplo, você ter contato com uma pessoa, vamos supor, uma criança que nunca teve catapora e não foi vacinada, tendo contato com uma outra criança com catapora, é muito, muito provável que ela vá pegar. Mas Sim. tendo contato com a avó que está com herpes zoster, é menos provável que ela pegue. Pode acontecer? Até pode, mas não é tão comum como se fosse um caso de catapora. É como se a Entendi. contagiosidade do herpes fosse bem menor, mais possível. Então, por exemplo, Entendi. quando eu atendo uma pessoa com herpes, eu recomendo que mantenha afastamento de pessoas imunodeprimidas. Por exemplo, pessoas em quimioterapia, bebês recém-nascidos, pessoas muito idosas, né? Mas não teria tanto essa recomendação, por exemplo, em relação a contato com escolares, crianças que estão bem, saudáveis, com uma boa imunidade. Então, não é o risco de contágio não é tão grande. Entendi. Bom, eu lembro que quando eu fiz contato com você, um dos comentários entre nós foi que tinha havido algumas pessoas falando a respeito disso. E eu, quando comentei com a Cláudia, que é minha colega de trabalho, que também passa pela mesma crise, ela falou que o comentário do fisioterapeuta foi o mesmo, que estaria rolando um andaço de zoster. Procede, é possível? Seria por conta Sim. da pandemia? Veja bem, normalmente, na primavera, de setembro em diante, a gente costuma ter um aumento de algumas viroses, como a catapora. E acompanha isso um aumento na incidência dos zóster. Mas esses casos que a gente vem ouvindo falar ocorreram desde o outono e ao longo do inverno, o que não é comum. Essa é uma doença que tem sazonalidade, tem época em que aparece mais, e esse ano foi atípico, esse ano apareceu muito antes do que se espera e do que vem acontecendo normalmente. E eu estava fazendo uma revisão, conforme eu te falei, eu fui dar uma pesquisada, o que tem de publicações e tal, sobre isso, para te passar essa informação aqui. Em maio, já surgiu uma publicação do British Journal of Medicine, em que pesquisadores espanhóis relatavam um aumento de casos de zoster entre pacientes de Covid. Então, esses médicos espanhóis, eles fizeram vamos dizer assim, uma pesquisa em que todos os médicos que
atendiam pacientes de Covid e registravam qualquer sintoma dermatológico que eles tivessem. E eles relataram um aumento de casos de zoster. Aqui no Brasil, isso vem sendo observado não só em pacientes que tiveram Covid. Alguns pacientes fazem a Covid e durante a recuperação apresentam os óleos. Isso está sendo atribuído a uma imunodepressão causada pela própria Covid. Mas outras pessoas que não tiveram Covid, que não tiveram sintoma nenhum e que, inclusive, testaram negativo para a Covid, também vêm apresentando herpes zoster numa época que não era esperada. E está se atribuindo, talvez, isso à condição de estresse, de confinamento, de ansiedade, que as pessoas estão vivenciando durante a pandemia. Está havendo, sim, houve nesse ano de 2020 aparecimento de casos antes da época esperada e um número maior de casos do que o que normalmente a gente costuma ver. Vamos combinar que é um aninho atípico no geral, né? Geral, e difícil, né, menina? Que ano complicado, em relação à saúde, principalmente, né? Bem agora, complicado. doutora Astrid, eu não quero ficar com essa paranoia de que eu possa ter sido acometida por essa crise, por ter cumprido a quarentena desde a primeira hora. O fato de não ter saído de casa desde o dia 13 de março, isso pode ter colaborado para a minha imunidade baixar ou isso é viagem? Selma, depende muito de como que você lidou com esse isolamento. Você quer ver uma coisa importante? Níveis de vitamina D. A vitamina D ela é muito importante para a nossa imunidade e ela depende de pegar sol e de pegar sol no horário que tem ultravioleta B, que é aquele sol que a gente geralmente evita, entre 11 e 2 da tarde. Então, se no seu confinamento você ficou todos esses meses sem pegar sol nesse horário, é possível que sua vitamina D esteja baixa e por isso você esteja fazendo, por isso você teve uma doença oportunista que foi o herpes zoster. Uma outra coisa que a gente tem visto as pessoas, às vezes, durante o isolamento, se tornaram sedentárias, não tiveram oportunidade de praticar nenhuma atividade física. E isso também contribui para baixar a imunidade. Outra coisa, às vezes a ansiedade, o estresse, a falta de atividade física, etc., faz com que as pessoas durmam mal, fiquem ansiosas, não consigam dormir a noite toda. E isso contribui para baixar a imunidade. Então, não é o isolamento em si, mas a maneira como cada um vivenciou e está vivenciando esse isolamento. Então, por exemplo, uma coisa que eu tentei fazer o período todo que eu tive isolada, agora eu estou trabalhando presencial uma vez na semana, mas até o final de junho eu não saí de casa. Eu tenho um quintalzinho pequenininho, 11 horas, 11h30 da manhã, e eu ia fazer exercício no quintal, no sol, com um shortinho bem pequenininho para pegar sol e manter a atividade física, porque eu sei que sem isso a gente não funciona bem. Então, a imunidade da gente não funciona bem. Então, a gente teria que se adaptar a essa situação de isolamento, né? E nem todo mundo conseguiu, nem todo mundo foi alertado para a importância desses detalhes, como pegar sol, como manter algum tipo de exercício, ter um cuidado a mais com a alimentação, né? Então, isso pode ter contribuído, sim. Entendi. Bom, estou conversando com a doutora Astrid, que é dermatologista. O nosso papo hoje aqui no Mulheres Possíveis é herpes zoster, um desgraçado do vírus, o vírus da catapora, que se você, amigo ou amiga, teve catapora lá na tenra infância, é forte candidato ou candidata a ter uma crise da tal da herpes zoster, que pega lá o nervo, samba no nervo, causa dor, causa marca na pele, causa um monte de troço isso, hein? A minha colega Cláudia, por exemplo, ela não teve nada na pele, nenhuma erupção na pele, mas teve paralisia facial. Que também foi em decorrência
do tal do vírus. Vírus danadinho, né? Essa Ainda é uma outra complicação bem chatinha mesmo, porque, veja bem, os nervos, eles são responsáveis pela sensibilidade e pelo movimento também, né? Eles fazem o estímulo para a gente ter o movimento. Dependendo de que nervo e que parte do nervo é comprometida, a pessoa pode ter esses sintomas sensitivos, né, que é a dor, mas também pode ter sintomas motores, como fraqueza muscular ou paralisia, que tende a regredir, mas às vezes demora, depende de fisioterapia durante um bom tempo. E às vezes vem as duas coisas, né? A dor e a fraqueza muscular ou paralisia. Então se torna um quadro muito incapacitante. Olha que coisa difícil. eu tô nesse caso, eu não consigo, por exemplo, segurar nada com a. Eu sou destra, mas estou sem força na mão. Tipo, um copo d'água, eu não tenho confiança de segurar. Eu acho que ele vai Isso cair. é muito complicado. Tem me dado muito dormência na ponta dos dedos também. Uhum. Até me queimei outro dia porque fui acender o fogão e não senti e me queimei. Depois é que eu fui ver que estava queimada. Olha que coisa. É, Enfim, situação relacionada à inflamação do nervo, realmente. pois é, pois é. Bom, acho que a gente já falou tudo a respeito da doença, pelo menos eu já perguntei tudo que eu tinha vontade de perguntar. Ficou faltando a gente dizer alguma coisa que você gostaria de acrescentar, doutora Astrid? Eu gostaria de acrescentar uma coisinha assim, Thelma, veja só, no tratamento da neuralgia pós-herpética, né, é um tratamento difícil e que geralmente a gente precisa lançar mão de vários tipos de drogas. O que se usa normalmente? Os analgésicos comuns normalmente não dão conta. Anti-inflamatórios nem sempre dão conta. Analgésicos que a gente chama de opioides, que são aqueles bem fortes, que precisam de receita controlada, que às vezes são usados até para controlar dor de câncer, né? Antidepressivos, anticonvulsivantes, que são remédios usados para epilepsia, acupuntura, várias tentativas se fazem para controlar. E hoje em dia existe uma outra possibilidade de tratamento que não vem sendo muito falada e que muitos médicos têm preconceito, que são os medicamentos feitos à base de cannabis, que é a maconha. Então existem, não estou falando de fumar, estou falando de medicamentos. Doutora Astrid? Ser usados. Opa, Está ouvindo? peraí. Eu perdi a partir do momento que você falou que havia uma nova família de medicamentos a partir da cannabis, que não tinha nada a ver com fumar. Exato. São medicamentos que podem ser para uso oral, em forma de óleo, comprimido. Existem spray para uso nasal, existem em pomada, existem várias formas, né? A gente tem uma legislação aqui no Brasil que restringe o uso desses medicamentos ao que eles chamam de uso compassivo. O que quer dizer isso? Depois que você já tentou todas as outras possibilidades e não teve resultado, aí você está autorizado a usar um medicamento à base de cannabis. Que é uma coisa, na minha opinião, bastante complicada, porque assim, se você for comparar o risco dos medicamentos opioides e o risco dos medicamentos à base de maconha, é absurdo que a lei faça você usar primeiro o opioide. Porque o opioide causa dependência física severa, de difícil controle. O opioide pode causar morte se usado em doses muito altas.
E isso não acontece com os medicamentos à base de cannabis. Não existe dependência e nunca se verificou um caso de morte por overdose desse tipo de remédio. Não existe. Então, são questões que a gente, às vezes, fica limitada para poder receitar esse tipo de remédio, porque a lei só nos permite receitar como uso compassivo, ou seja, em último caso, quando você já tentou tudo e nada deu certo. Mas é bom que as pessoas saibam que isso existe e que a gente pode, sim, usar. Existem medicamentos já no mercado, no Brasil, né? Antes a gente só podia receitar medicamentos importados, agora já existem medicamentos no Brasil, e existem medicamentos feitos por associações de pacientes que têm autorização para comercializar no Brasil. Então, é uma coisa que é possível de ser feita. Então, para aquelas pessoas que têm neuralgia, que sofrem de neuralgia pós-herpética, que estão aí usando uma opção de medicamento e não estão tendo um bom resultado, falem com seus médicos, eles podem sim prescrever medicamentos à base de cannabis. Eles só precisam vencer o preconceito e se informar melhor sobre a existência desse tipo de remédio. Muito bem. Boa, muito bom. Doutora Astrid, tem umas perguntas que apareceram aqui e eu gostaria de repassá-la, pode ser? Tudo bem, claro. A Valéria está perguntando se o herpes que dá nas nádegas, na lombar ou até na genitália não é o zóster? Olha, a diferença não é o lugar onde ele aparece. A diferença é esse fato de ficar repetindo. O herpes simples é aquele que sempre se repete no mesmo lugar. Então é aquela pessoa que tem uma lesão genital que vai, dali a 2 meses volta de novo, dali a 6 meses volta de novo, ano que vem volta de novo. Isso é herpes simples, não é o zóster. Mas o zóster pode aparecer na região genital também, mas aí é diferente, vai ser só naquela região, vai fazer um caminhozinho, né? Por isso que chama cobreiro, né? E vem com esses sintomas todos de dor, né? De parestesia, de dormência, que não aparece no herpes simples. O herpes simples ele dói, ele arde, mas é uma coisa assim, acabou, não fica doendo, não fica causando todo esse transtorno que o herpes zóster pode causar. Então, a característica não é o local. O zóster pode aparecer em qualquer local do corpo. A característica é esse fato dele ficar voltando, que é só do herpes simples, não é do herpes zóster. Desgraçado desse vírus, cada vez eu tenho mais gana dele, menina. A Cris Cadinho queria saber sobre a vacina. A pergunta dela é a seguinte: se a vacina amenizaria sintomas, se seria para esse fim? Não, a vacina você teria que tomar para evitar que você venha a desenvolver a doença. Uma vez que você já desenvolveu, a vacina não vai te ajudar a lidar com ela. A vacina é uma prevenção. Então, vamos supor, eu fiz 60 anos hoje, amanhã eu vou lá na clínica tomar minha vacina para não ter a doença nunca mais. Né? Mas olha, eu agora estou com herpes zóster, eu vou lá tomar a vacina? Não vai te ajudar, não vai fazer com que você melhore, nem vai amenizar os sintomas. E nem há nenhum exame que eu, por exemplo, fiz 50 anos, agora está na hora de eu fazer aquele exame tal, que vai me dizer se eu tenho probabilidade, se eu ainda tenho vírus do zóster dentro de mim. Não tem nada que detecte esse vilão. Na verdade, a pergunta que você teria que se fazer é: eu tive catapora na infância? Sim, eu tive. Fiz 60 anos? Fiz. Então, eu sou uma candidata a ter herpes zóster. Eu tive catapora na infância e eu tenho 60 anos. Que deu. Vai. Exatamente. O raciocínio é esse. Entendi. Mas engraçado, assim, engraçado não. Eu conhecia muito pouco a respeito. Na verdade, já tinha ouvido falar, porque houve uma época que eu namorei um médico e eu lembro de tê-lo ouvido falar: ah, não tem nada a ver com herpes comum. Ele estava explicando para alguém a diferença e eu fiquei prestando atenção. E era o que eu tinha na mente, era isso. Mas não sabia de mais nada, não tinha mais informação nenhuma. Ouço muito pouco as pessoas falarem disso.
Nunca tinha ouvido falar dessa vacina da, da catapora de velho, nunca tinha, assim, e comecei a descobrir que várias pessoas ou já tiveram crises ou conhecem alguém a partir do momento que eu relatei a minha crise. Porque as pessoas não Aham. falam sobre isso, não é uma coisa tipo, ah, você já teve? Ah, eu tive, ah, pá. E troca figurinha, assim, tipo dengue, né? Covid, Pois ah, você já teve? é, Ninguém fala. talvez porque ele seja um pouquinho menos comum do que o herpes simples. Herpes simples é uma doença muito comum e comum em todas as idades, né? Pessoas muito jovens apresentam com frequência. Muita gente apresenta a forma labial, que é uma coisa que chama a atenção. As pessoas falam, mas o que é isso na sua boca? É essa feridinha aí, o que é? Então, acaba que as pessoas conhecem melhor, né? E falam mais sobre isso, né? Herpes zoster não chega a ser uma coisa rara, mas é bem Uhum. menos frequente do que o herpes simples, né? Tem Talvez mais uma seja. perguntinha aqui, doutora Astrid, por favor. É da Sim, Cláudia, essa minha colega lá da rádio. sim, Ela diz certo. assim: boa noite, doutora Astrid. No meu caso, a dor veio muito forte, depois a paralisia e até apareceu uma mancha que dói, mas não chegou a dar feridas. Já estou há 1 mês e meio em tratamento. Ainda podem aparecer feridas? Não, não. O tempo de aparecimento seria no começo. Se não apareceu no começo, não vai aparecer mais. E provavelmente ela deve estar ainda, né, Cláudia, tratando da dor, né, da dormência, da paralisia, das consequências que o herpes zoster deixou, né? Porque assim, o vírus mesmo já foi, não está mais aí, já foi eliminado o que tinha, e o estrago que ele poderia ter feito já foi feito. Então, por exemplo, se você está usando agora remédios para matar o vírus, que a gente chama os antivirais, aciclovir, vanciclovir, valaciclovir, não tem sentido. Essa parte já passou. Agora se trata de cuidar da recuperação do nervo, né, de medicamentos para dor, é, é, da neuralgia do trigêmeo. Muitas vezes a gente precisa ter fisioterapia, que às vezes atrapalha a fala, né, às vezes atrapalha a dicção, às vezes atrapalha a alimentação mesmo, né? Dependendo de qual ramo, porque o trigêmeo, ele é um nervo que tem esse nome porque ele se divide em três aqui na face. Uma parte que vai para o olho, uma parte que vai para o nariz, uma parte que vai para a boca. Então, uma das complicações graves é quando esse nervo que vai para o olho, esse ramo que vai para o olho é acometido, que pode deixar o olho anestésico. E um olho anestésico, você não sente se cai um cisco, você não sente se ele está seco, então você não cuida dele direito e aí podem surgir outras consequências, úlcera de córnea, etc. Então ela vai Acabei precisar de um conhecendo, acompanhamento. acabei conhecendo uma pessoa que teve essa complicação no olho. Isso é uma coisa bem grave. Ela disse que tem que prestar maior atenção, porque o olho fica seco, ela toda hora está pingando colírio. E E ela disse que lembrar de estar sempre piscando, se policiar para não ficar muito tempo sem piscar. Quem trabalha com computador e tem esse problema é uma pessoa de risco para fazer úlcera de córnea, porque às vezes a gente fica ali na tela e não esquece de piscar, né? O piscamento é uma coisa automática, a gente pisca porque o olho está ressecado. O olho começa a secar, automaticamente a gente pisca, sem precisar pensar nisso. Mas quem ficou com o olho anestésico por conta de uma neuralgia de trigêmeo, por conta da herpes zoster, perde um pouquinho esse reflexo do piscar, né? E aí o olho vai ficando ressecado, e se a pessoa não se condicionar a lembrar de estar piscando e usando os colírios adequados, esses colírios que hidratam, para vir a sofrer de úlcera de córnea, né? Que é uma coisa grave. caramba. Muito cuidado também quando está ventando, porque se vier um cisco, a pessoa pode não sentir, pode esfregar e aí vai arranhar o olho, né? Então é uma série de cuidados que precisam ser tomados, às vezes, para a vida toda, né? Meu Deus, cada Como vez é eu que pode, odeio né? Um mais esse vírusinho. vírus.
É uma coisa complicada mesmo, né? Caramba! Meu E Deus! às vezes a Porque gente não pensa, né? Quando tem a catapora, antigamente as pessoas faziam muito isso, né? Uma criança aparecia com catapora, as mães levavam as suas filhas para irem pegar a catapora, porque era bom ter exa- logo. Né? Lembra disso? Hoje em exatamente isso dia, me gente, veio pelo amor de Deus, não é para fazer isso, é para vacinar a criança para ela não ter catapora e no futuro não se tornar um adulto candidato a ter herpes zoster. as pessoas minimizam essas doenças infantis, tipo, faz parte, né? Como se fizesse parte do seu currículo de ser humano ter que passar por Exatamente. isso, né? E Isso é uma coisa. eu lembro bem de ouvir isso. Ah, a irmã tá com catapora, então junta logo ela, porque aí ela pega logo. Eu falei, gente, como assim? Pega logo? Não é uma boa ideia. A gente não sabe, cada pessoa é um universo, cada pessoa é diferente, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, aquilo que é uma doença bobinha para uma porção de gente, para outros pode não ser, pode ser uma coisa grave. Né? E isso não É vem verdade. escrito na testa, né? Então, para que se expor se você pode evitar, né? Esse é o princípio das vacinas, né? Por isso que tanta gente hoje em dia estuda e se esforça para disponibilizar uma quantidade enorme de vacina que a gente tem hoje em dia e, infelizmente, muita gente recusa, não quer, desconhece, enfim. E a gente acaba com essas coberturas baixas que a gente está tendo agora, né? Já ouvi umas histórias que vacina causa autismo. Aí eu falo, gente, não, mas isso foi publicado. Tá, mas Sim, sim. é Está possível que a errado. pessoa não tenha voltado atrás, sabe? Pois é, não, mas é uma informação errada e que vem sendo propagada de uma maneira muito irresponsável, né? Enquanto que as Sim, coisas que realmente podem ter relação com o autismo, como a alimentação, o tipo de alimentação, consumo exagerado de açúcar, de óleos ultra-industrializados, isso é muito pouco falado, né? E pode é, estar é relacionado com a verdade. gênese do autismo, agrotóxicos, né, que contaminam a comida que a gente come. Isso é muito pouco falado, né? E, no É entanto, verdade. é tão prejudicial, né? É. Doutora Astrid, muito obrigada por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, super boa vontade de vir aqui falar comigo sobre herpes zoster, adorei. Espero ter ajudado mais gente a saber do que se trata, o que é possível fazer. Queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam. Ainda vou bater um papinho com a Cláudia antes de encerrar por aqui. Muito obrigada mesmo, viu, doutora E eu que Astrid? De agradeço pela coração. oportunidade, Thelma. Muito obrigada. Eu não pensei naquele dia que a gente se falou no telefone que a gente ia fazer uma coisa tão legal juntas depois. Agradeço Ah, muito pela tenho que oportunidade, viu? aproveitar, né? Tenho que Muito aproveitar. bom. Ainda vai ter mais. Ainda vou colocar a senhora no ar para falar lá na rádio, para a gente poder Olha, transmitir a mais gente conhecimento sobre isso que é importante. Eu adoro ciência. ok. Muito obrigada, Conte viu? comigo. Por Boa nada. Um noite. beijão, Thelma. Obrigada, Tchau. tchau. Essa foi a doutora Astrid, dermatologista, que veio conversar com a gente hoje aqui sobre herpes zoster. Mas o papo ainda não acabou, não. Agora eu vou conversar com a Cláudia Barcelos. Cláudia, tá aí? Apareça, dá um oi. Claudinha, quero conversar. Vamos trocar figurinha. A gente que sofre. Vamos sofrer juntas. Ah, mas o papo foi bom, porque a gente esclareceu um monte de coisas, eu perguntei mais do que eu já queria saber, tirei as poucas dúvidas que ainda me restavam, espero ter ajudado. Tem mais uma pessoa entrando na roda para conversar, que é a Cláudia Eu. Barcelos, violinista, Oi. locutora, amiga, e também passando perrengue com esse desgraçado desse herpes zoster, né, amiga? Tudo Não bem? é? Exatamente, exatamente. Estou meio torta ainda, assim, É, né? mas acabei, inclusive, de fazer uma sessão de fisioterapia. É por isso que eu estou com
esparadrapozinho para ajudar a fechar o olho, porque eu tô com esse problema do olho que não está fechando no mesmo tempo, né? E é muito engraçado a gente ter que pensar para piscar. É, né? Uma coisa que a gente É, acha que é tão natural, né? é. É muito doido isso. Tem muito tempo que você está em crise, Cláudia? Começou dia 24 de julho. Na realidade, é aquilo que você falou. Começa com uma dor que a gente acha que é um jeito no pescoço, uma dor muscular, acha que é coluna. E aí A realmente é gente, coluna, é músculo, é pescoço, é tudo junto. é, a, a gente minimiza, isso é que é o ruim, né? Ah, É, exatamente. imagina! Meu filho falou assim: o que que houve, mãe? Aí eu falei assim: não, acho que eu dormi de mau jeito. A gente mesmo vai inventando as desculpas, né? Exato, exato. Aí passa uma pomadinha de arnica, dá uma É alongada, acha que vai funcionar. mesmo, é isso mesmo. E a Exatamente. gente vai se Aí, ferrando, né? no meu caso, eu acordei, eu tive uma dor muito forte, tomei analgésico, né? Acabei desmaiando de analgésico mais do que ficando sem a dor. E no dia seguinte eu acordei com esse lado totalmente paralisado. Na hora eu achei que eu tinha tido um AVC, um derrame, alguma coisa mais séria. Mas é E bem você, dolorido, não recomendo. e você está fazendo fisioterapia para recuperar? 3 vezes por semana, fora os exercícios que eu faço em casa. Até porque, assim, nosso trabalho, né? A gente precisa Sim. voltar a ter articulação, ter tudo normal. Já voltou 70%. Chegou a comprometer a sua dicção, sua deglutição? Tudo, tudo. Eu É? passei uns 15 dias que para tomar água era no canudinho, entendeu? Esse lado não funcionava mesmo, então é uma mastigação só de um lado, né? Aí você E tem que ter chegou a te cuidado para não atrapalhar para morder. tocar? Não foi possível tocar, nem Também tocar, nem não. falar. Eu passei umas 3 semanas que essa região toda aqui não funcionava, né? Muita dor. Eu cheguei a tomar, ainda estou tomando a gabapentina, que é um desses, como a doutora Astrid falou, tarja preta, né? É desesperador o negócio, né? Porque é uma coisa que a gente não ouve falar, ninguém prepara a gente para isso, porque tudo bem, a gente passa por cólica, que é uma coisa horrorosa, mas todo mundo um dia já Sim, comentou sim, com o dente, já trocou uma ideia. é. Agora, Não, o tal até do aquelas herpes coisas zoster, absurdas, assim, eu nunca tive pedra nos rins, mas eu conheço gente que teve pedra nos rins. Se algum dia eu sim, tiver, espero que não, mas exatamente, compartilha, troca uma ideia, uma diz como é, encravada. né? Vou É, falar uma grosseria, mas é verdade. Até bolada no saco eu consigo imaginar como é, porque já me relato. exato. Agora, herpes zoster não tem como. Ninguém nunca tinha falado a Uhum. respeito comigo. E, assim, E parece o uma coisa tipo de bem dor? particular também. O tipo de dor que é uma coisa impressionante. Nem me fale. É, É desesperador, né? É a sensação que desesperador. eu tive é que estavam arrancando a minha orelha, arrancando, assim, uma dor por vários lugares. Eu senti a orelha doer, uma coisa muito estranha, né? Eu sentia fisgadas dentro do ouvido, como se tivesse Exato, alguém exato, cutucando lá dentro. E aí eu fazia exatamente. uma careta assim, aí meu filho falava: o que que é? O que que é? O que que é? Eu falei: cara, eu não sei o que que é, só dói lá dentro, eu não sei exatamente o que é. É É, muito mas não é a dor bizarro. de ouvido normal. Não é aquela dor de É, ouvido, assim. Eu já tive otite, não é isso. sim, é uma dor em fisgadas. E assim, eu estava vendo televisão, aí do nada parecia que tinha levado um. Também nunca levei um tiro, tá? Mas a impressão que me dava é que eu tinha tomado um tiro no ombro, que o braço Hum. tinha desabado, assim. Aí eu falava, meu Deus, o que houve? Era a tal da dor que vem em fisgadas, né? Muito desagradável, muito mesmo. Ainda mais no meio de uma pandemia, né, amiga?
E eu acho interessante realmente isso que você está fazendo, de divulgar, porque a minha fisioterapeuta, ela me disse que eu sou o sexto caso dela só esse ano. Pois é, a doutora Astrid também, no dia que eu falei com ela para me consultar, porque foi uma consulta que a gente fez, uma teleconsulta até, ela comentou comigo, ela falou assim, tá tendo meio que um andaço de zoster e tal, fora de época, esse mesmo comentário que ela fez aqui. E, enfim, e as pessoas acabam falando, é porque você está nervosa, é porque você está tensa. Eu falo, bom, agora eu realmente estou, né? Porque acordar e ir dormir todo dia sentindo dor deixa qualquer Exato, um tenso, exato. né? Mas antes eu não estava, não. E assim, ela falou a respeito de vitamina D, pô, eu tomo sol todo dia. Eu sou a Eu não tenho privilegiadinha. como aqui. Pois é, eu sou a privilegiadinha do quintal, eu tenho quintal, eu moro em casa térrea e eu vou para o sol todo dia, eu tomo pelo menos 1 hora de sol. Então, assim, falta de vitamina D com certeza não é. Tomo suplemento de vitamina D e cálcio já há bastante tempo. Então, isso realmente eu sei que não é. O que que deu essa descompensada é uma Eu acho que é loteria essa coisa biológica. desse ano atípico mesmo, porque a gente nunca passou por uma coisa que fosse tão geral, né? Não é um problema meu, não é um problema seu, é todo mundo, né? Exatamente. Não Então há eu acho nada que que isso eu fica difícil. possa fazer, né? Eu posso fazer por mim, eu posso fazer pela minha Sim, sim. comunidade, mas o negócio quando transborda um pouquinho além e você fica de camarote só assistindo, que coisa mais tóxica do que noticiário? Não, e a gente, assim, querendo ou não, a gente é privilegiada, né? A gente tem uma Sim, estrutura para poder sim, passar por tudo isso até muito bem, né? sim, exatamente. Mas pensar transbordando, indo além da gente, aí já começa a doer Exatamente. Aí e já não há começa a muito que a doer. gente possa fazer, né? Tem Exato, isso também. exato. Porque quando o problema é Claudinha, com. Ah, eu adorei, Selma. Morrendo de brabo, né? saudade. Eu também, muita saudade sua, da sua música, da sua amizade, da sua companhia, dos cafezinhos, dos Não é? lanchinhos. Dos Mas lanchinhos. tenho fé que vamos voltar. Tenho fé. Vamos sim. Vamos sim. Uma hora a gente volta, com segurança e com tranquilidade e com saúde, o que é mais importante. Isso, isso. Beijo enorme para você. Beijo. Fique bem, tá? Beijo. Obrigada pelo Gente, convite. obrigada a você por ter aceitado o papo. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam também. Mulheres Possíveis de volta na segunda-feira com a Carla Paz Leme de anfitriã dessa vez, tá? Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo.